Viúva aos 65, sozinha e desamparada, ele aparece com segredos aterrorizantes. A chuva caía forte naquela noite, como se o céu tivesse a chorar a solidão de Helena. A luz da lanterna iluminava vagamente a sala, onde a ausência de seu marido ainda deixava uma marca dolorosa. As paredes estavam cheias de fotos emolduradas, risos congelados no tempo, momentos em que o mundo dela parecia completo. Agora, com 65 anos, ela sentia o peso da perda como uma âncora, puxando-a para baixo. Talvez o correio. Ao abrir a porta, a imagem que se revelou a fez estremecer. Um homem alto, coberto por um capuz molhado que escondia seu rosto. Seus olhos, no entanto, brilhavam intensamente, como se guardassem segredos profundos. "Posso entrar?" ele perguntou. A voz rouca, arrastada pela tempestade. Helena hesitou, mas algo na urgência dele a fez ceder. O desconhecido entrou, deixando gotas d'água pelo chão, enquanto olhava ao redor com um interesse que a desconcertou. "Você não me conhece, mas eu sou sob sussurros do que havia acontecido anos atrás começaram a atormentar sua mente, trazendo à tona uma dor que ela não queria enfrentar. Ele se apresentou como Lucas e, em questão de minutos, começou a falar de segredos que envolviam sua família, coisas que ela jamais imaginaria. A cada palavra, seu mundo parecia desmoronar. Ele falava sobre antigas rivalidades, traições e um legado que tinha uma ligação direta com a morte de seu marido. A cada revelação, Helena sentia um aperto no peito, como se as paredes da casa a aprisionassem ainda mais. "Você precisa saber a verdade", insistiu Lucas, como se pudesse ler sua mente cheia de dúvidas e reflexos. "Mas esteja preparada. Existem forças que não querem que você descubra." Helena se viu diante de uma escolha angustiante: abrir-se para os mistérios que ele trazia, ou fechar a porta e viver na segurança das suas lembranças, mesmo que elas fossem dolorosas. Durante a tempestade, o constante tamborilar da chuva na pilha parecia ser o som de seu próprio coração, acelerado e assombrado. No entanto, um aviso sutil chegou até ela. Um murmúrio no ar que a fez perceber que os segredos não eram apenas passados. Eles se espalhavam como uma sombra densa, ameaçando tudo o que ela tinha construído nos últimos anos. Helena cerrou os punhos, a determinação outros dentro de sua alma. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
As palavras de Lucas ecoavam em sua mente como uma sinfonia de tormento. Ela tinha que decidir. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade em seu coração. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, suas mãos agora firmes, mas com os dedos ainda tremendo. As sombras dançavam nas paredes e a luz da lanterna piscava como se estivesse reagindo à tensão no ar. Lucas inclinou a cabeça e, por um momento, seus olhos brilharam ainda mais intensamente. Ele deu um passo à frente e Helena deu um passo para trás contra a parede. Eu sei sobre a noite em que seu marido morreu, Helena. Você não foi a única naquela cena, se é que foi uma cena só. Ele hesitou e, por um momento, parecia que a chuva parara. A casa ficou em silêncio. Apenas o som da respiração deles preenchia o espaço. Ela estremeceu. Memórias daquela noite assombravam seu ser. As sirenes, o desespero e a sensação de que havia algo mais. Algo que sempre a perseguiu, mas que ela estava determinada a ignorar. Mas agora... O que você sabe? Sua voz saiu ligeiramente acima de um sussurro. Lucas se aproximou ainda mais e Helena sentiu seu coração disparar. Ele baixou a voz, quase como se temesse que o vento pudesse ouvir. Sua família não é quem você pensa que é. O que ele disse era próxima do que você imagina. Helena, contendo a respiração, sentiu a pressão aumentando no peito. Os segredos do passado estavam prontos para emergir das sombras, mas não da maneira que ela esperava. O olhar de Lucas estava carregado de algo mais que raiva. Havia uma tristeza profunda, quase familiar. O que você quer dizer com história? A voz dela soou mais firme do que se sentia. Cada palavra era uma montanha que escalava. O nome dele não era só seu marido. Ele tinha um nome no submundo e ele fez inimigos poderosos. Certa vez, ele esteve envolvido em algo que poderia ter mudado tudo. Lucas parou de falar, como se uma lembrança dolorosa o tivesse atingido. A luz da lanterna tremeluzia e a chuva foi substituída por um estrondo. Helena queria correr, mas suas pernas estavam cravadas no chão. Não era apenas a temida verdade que a aprisionava. Era o medo de entender que todo o seu mundo poderia ser uma mentira. De repente, um grito cortou a noite. Era um som agudo, humano. Helena e Lucas se voltaram em uníssono e os olhares de preocupação se cruzaram. O barulho parecia vir de dentro da casa, do porão que ela mantinha trancado. Com o coração na garganta, ela perguntou: "O que foi isso?" Lucas pareceu hesitar, mas então um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Você não imaginaria. O que você vai descobrir pode deixar você sem chão. E naquele momento, um murmurinho crescente surgiu de dentro da casa, seguido de algo mais. Um impacto forte, como se algo ou alguém tivesse sido arremessado contra a parede do porão. Helena. Lucas começou, mas seu olhar estava distante agora, como se ele estivesse perdendo a conexão com a realidade. O que você decide será crucial. A porta do porão rangiu como um aviso e Helena sabia que precisava agir. A verdade estava mais próxima do que imaginava, mas a ideia de encarar o desconhecido paralisava seu ser.
Ela olhou para Lucas, que parecia esperar pela sua decisão, mas um pensamento a atingiu. E se tudo o que soubesse até agora não fosse nada além de uma ilusão? Helena congelou, o coração disparando como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Ela olhou para Lucas, que até então parecia tão confiante, mas agora tinha uma expressão de preocupação e um certo medo. O impacto no porão ecoou novamente, ecoando seu terror interno. "O que foi isso?" ela perguntou, a voz tremendo. Lucas desviou o olhar, os olhos cheios de uma emoção que escapava de sua compreensão. "Você precisa saber, Helena", ele começou, mas a frase se perdeu no ruído crescente vindo do porão. Um grito estridente a fez dar um passo para trás, paralisada. De repente, a porta do porão rangiu e, como em um movimento dramático, foi arremessada para dentro. O que saiu de lá foi uma figura envolta em sombras, o rosto escondido sob um capuz. A atmosfera se tornou pesada, quase palpável, enquanto todos os olhos se voltavam para a aparição. "Helena!" a figura gritou, reconhecendo-a instantaneamente. Sentimentos tumultuados começaram a surgirem no peito dela. Essa voz era Mariana, sua irmã, que havia desaparecido há anos. "Você não está morta." A frase saiu como um sussurro incrédulo. Os anos de dor e busca pareciam explodir em seu peito ao ver a irmã ali, viva. "Não posso ficar muito tempo", Mariana exclamou, olhando com desespero para Lucas. "Eles estão vindo." Helena não sabia o que pensar. O que sua irmã estava fazendo ali? Por que Lucas olhava para Mariana com uma mistura de preocupação e culpa? O que significava aquilo tudo? "Mariana, você precisa explicar", Helena implorou, a confusão fazendo seu mundo girar. "O que está acontecendo?" Mariana estava trêmula, sua voz pesada de emoção. Eu sou a razão pela qual nosso pai foi assassinado, Helena. E eles estão atrás de mim." O olhar de desespero dela se fixou em Lucas. "Você devia ter me mantido longe disso." A revelação bateu em Helena como um soco no estômago. Seu pai? A morte de seu marido estava ligada a um segredo que eles compartilharam? Isso não fazia sentido. Seus pensamentos estavam em tumulto, mas a urgência nos olhos da irmã a empurrou a agir. "O que você quer dizer?" O tom de Helena era quase gritos, a realidade desmoronando ao seu redor. "Eles sabiam!" Mariana gritou nervosa. "A verdade sobre o que aconteceu. Eu só queria protegê-la. Mas agora..." Antes que pudesse terminar, a porta do porão bateu novamente. A figura encapuzada, que deveria ser um refúgio de segredos, agora parecia um pesadelo. O som de passos apressados ecoou na escuridão crescente da noite. Lucas se virou, sua expressão endurecendo. "Precisamos sair daqui", ele instou, mas os olhos de Helena estavam vidrados. Todo o seu mundo estava se desintegrando. O que mais ela não sabia? O que mais seu marido havia escondido? Como Mariana se encaixava nessa narrativa cheia de traição e mistério? "Não", Helena respondeu, a voz forte apesar do caos. "Eu não vou embora sem entender." O olhar de Mariana a queimava desesperada, mas ao mesmo tempo esperançosa.
A única coisa que segurava as duas irmãs juntas era o medo que dançava nelas. Sombras. Helena sentiu um nó na garganta. Essas revelações significavam que seu marido não era quem pensava ser? Por que sua família tinha segredos tão sombrios? Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, um estrondo forte ecoou do lado de fora, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. Eles estão aqui! Mariana voltou a olhar fixamente para a porta, o terror refletido em seu olhar. A tempestade lá fora apareceu irromper ainda mais intensamente. E aqueles momentos de desespero se agarraram ao peito de Helena. O mundo que conhecia estava mudando, e a única coisa que parecia segura era a presença assombrosa de segredos que a cercavam. Ela precisava decidir, e rápido. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. Ah! Figura encapuzada avançou para a sala. O ambiente ficou gelado. Helena sentiu o coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado. Mariana olhou com desespero e um silêncio pesado tomou conta do lugar. O que você quer? A voz de Helena soou baixa, quase um eco, enquanto a figura se movia em direção a elas. Mas por trás do capuz, uma voz familiar respondeu: Helena, sou eu. A figura ergueu a mão e puxou o capuz para trás. Helena ficou paralisada. Era Ana, sua melhor amiga da infância, que desaparecera há mais de uma década. O que ela estava fazendo ali? Como ela estava viva? Ana? Helena sussurrou. A incredulidade encheu seu peito. Mas o olhar de Ana estava fixo em Lucas. Um misto de medo e raiva. Você não deveria estar aqui, gritou Ana. O tom acusatório a fez estremecer. Eles vão te encontrar! A tensão no ar se acumulou e Helena piscou, tentando entender. O que está acontecendo? Perguntou, o tremor da sua voz refletindo a confusão. Mariana e Lucas trocaram olhares. A ansiedade estava estampada em seus rostos. Era como se o mundo em que Helena vivera por anos estivesse desmoronando em frações de segundos. Helena, você não sabe a verdade sobre sua família. Ana não estava falando com delicadeza. E a verdade pode matá-la. Os olhos de Helena se abriram mais. A dor que ela sentia agora era mais do que a perda. Era medo. O que mais estava escondido. E a cada instante, o estrondo na porta do porão parecia ficar mais intenso, como se um peso iminente estivesse prestes a se materializar. Me explique! Ela exclamou, o coração na boca. O que você quer dizer? Mariana estava trêmula ao lado dela. Helena, não podemos ficar aqui. Eles já sabem onde estamos. Insistiu. Mas Helena estava presa em um dilema. Se você não me contar, se você não me mostrar a verdade, não posso ir embora. O desespero transpareceu em suas palavras. Era uma declaração. Carregava uma força que ela não sabia que tinha. Ana olhou para Helena e a expressão dela parecia quase triste. O que você não sabe é que tudo gira em torno do seu marido. Ele estava envolvido em algo que transcende nossa compreensão. Os segredos que você guarda parecem apenas um peso, mas eles são como uma maldição.
Helena sentiu um nó na garganta. Como assim? O que ele fez? A voz dela se quebrou. Cada palavra tinha o peso do mundo. Lucas, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente interveio. Helena, isso não é o que você pensa. Ele parecia inquieto, como se o peso das palavras estivessem sufocando-o. O que você sabe sobre sua família e seu marido é só a ponta do iceberg. Nesse momento, uma batida surda ressoou na porta. A casa pareceu tremer. Os olhos de todos se voltaram para a entrada do porão. O som foi como um chamado. Ao caos, uma onda de ansiedade varreu o ambiente. Eles estão aqui! Mariana gritou, e a expressão de terror em seu rosto fez o corpo de Helena disparar em adrenalina. Ana se aproximou da porta com uma destreza inexplicável. Vá, agora! Ela gritou para Helena, empurrando-a para trás. Helena hesitou, mas a urgência nos olhos de Ana era clara. O pânico estava tomando conta. Primeiro, eles tinham perdido o pai, depois, o marido, e agora, sua amiga. O que mais estavam escondendo? O impacto na porta foi seguido de um rasgante grito que fez a casa inteira estremecer. Helena! Ana gritou, mas Helena estava tão focada que não percebeu a sombra de Lucas se deslocando para a frente. Não! Não a toque! Ele berrou enquanto avançava em direção à porta. Mas um corpo pesado arrombou a entrada, empurrando todos para trás. Helena caiu, sua mente atordoada enquanto via um homem alto, envolto em um manto escuro, entrar. Quem é você? A voz de Helena era agora um misto de raiva e medo. O homem riu, um som frio e cruel. Você realmente não sabe, não é? A verdade sobre sua família não é apenas uma maldição, mas um legado. E neste legado, você não tem ideia do que está prestes a despertar. A realidade de Helena começou a se desfazer. As palavras dele martelavam sua mente. Como tudo isso estava conectado. E enquanto o homem se aproximava, uma verdade devastadora pairou no ar. E Helena percebeu que cada segredo poderia não apenas custar sua vida, mas também a vida de todos que amava. A porta do porão se fechou com um estrondo. E na confusão, o olhar de Lucas encontrou o de Helena. Era um olhar que dizia tudo. O que mais você não me contou? O estrondo na casa agora era nada, comparado à tempestade que recebia dentro de si. O homem sorriu de forma sarcástica. Ah, querida, você é apenas o começo. O que será revelado em breve mudará tudo. E com essas palavras, a noite se tornou um pesadelo com dimensões que Helena jamais poderia imaginar. A figura encapuzada avançou e o ar ficou pesado. Helena sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem, cuja voz fria pareceu cortar o silêncio, lançou o olhar mais intenso que já havia visto. Você está prestes a descobrir, Helena, e talvez wish you hadn't. As palavras dele reverberaram e a sala pareceu se contrair ao seu redor. Antes que alguém pudesse responder, houve um barulho estrondoso na porta principal. O impacto foi tão forte que fez os móveis tremerem. Helena se virou, seu coração disparado, e o mundo à sua volta se tornou uma névoa. Então, algo inexplicável aconteceu.
A porta foi arremessada para trás com uma força imensa e uma figura familiar apareceu, mas não era quem todos esperavam. Era Miguel, o ex-marido de sua melhor amiga, que achava que nunca mais veria. Ele entrou abruptamente, trazendo com ele não apenas confusão, mas uma sensação instantânea de perigo. O que você está fazendo aqui? Helena mal conseguiu sussurrar, o choque quase a paralisando. Miguel, em sua expressão tensa, parecia um homem marcado pela vida. O que você não entende é que isto é mais do que você imagina, Helena. Ele olhou rápido para Ana e depois para Lucas. Eles não são aliados, e você pode estar prestes a entrar num labirinto de mentiras. A tensão aumentou. O homem encapuzado se virou para Miguel e um sorriso frio brotou em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Não agora. A ameaça na voz desse estranho ressoou com um eco profundo. Helena piscou, processando a gravidade da situação. Miguel sabia algo. Ela podia sentir. Suas palavras enchiam o ar de suspense, tornando difícil respirar. Miguel, o que você sabe? A urgência na voz dela estava misturada ao desespero. Eu sei que seu marido estava envolvido em algo grande, algo que direcionava você para um caminho que poderia destruir tudo. Ele respondeu, cada palavra acentuada pelo peso do que poderia significar. E correr perigo não é só uma possibilidade, é uma certeza. Antes que pudesse continuar, uma explosão de risos sombrios interrompeu. O homem encapuzado avançou. Por favor. Não, você realmente não quer tocar nesse assunto, Miguel. Isso não é mais só uma história de família. O clima ficou denso e as paredes pareciam se apertar ao redor de Helena. O rugido da tempestade lá fora agora parecia uma sinfonia de caos, intensificando a tensão. O que você está escondendo? Miguel olhou diretamente para Helena. Seu olhar era uma combinação de preocupação e determinação. Preciso que você acredite em mim. E no coração daquela tempestade, com a verdade prestes a emergir, uma revelação inesperada explodiu. Mariana, tremendo, puxou Ana para mais perto e gritou: Ana, você é a razão pela qual nosso pai foi morto. Você fez isso! As palavras dela cortaram o ar como um punhal. Um veneno que dispersou qualquer possibilidade de unidade. Os pingos da chuva pareciam agora batucar uma sinfonia de pânico, enquanto o rosto de Ana se desfigurava em dor e confusão. O que você está dizendo? Ana mal conseguia se manter de pé e seus olhos estavam cheios de incredulidade. O homem encapuçado se aproximou, com uma sombra de satisfação por trás de seu olhar. Ah, parece que os segredos estão finalmente à tona, murmurou, como quem sussurra um segredo mortal. E isso pode muito bem ser o fim de todos vocês. Helena ficou paralisada. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, cada uma disparando novas linhas de perguntas. A própria estrutura do que acreditava ser seu mundo estava se desmoronando. O choque a atingia como ondas de um mar revolto. Mas o que isso significa? O nó na garganta de Helena mal permitia a fala, e o grito de desespero formava uma tempestade de emoções em seu peito. O olhar de Miguel a fez hesitar, um misto de saudade e urgência. Ao mesmo tempo, o enigma da verdade pairava pesado no ar.
Ninguém estava seguro. E enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro da casa, um novo pânico começava a florescer. E antes que o mundo pudesse responder, o homem encapuzado avançou novamente. E Helena percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras. E quem realmente era seu aliado. O destino de todos parecia prestes a ser decidido. E com isso, a verdade mais obscura da vida de Helena estava se aproximando, prestes a desabar sobre eles como um castelo de cartas. A figura encapuzada avançou e o ar ficou pesado. Helena sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem, cuja voz fria pareceu cortar o silêncio, lançou o olhar mais intenso que já havia visto. Você está prestes a descobrir, Helena. E talvez wish you hadn't. As palavras dele reverberaram e a sala pareceu se contrair ao seu redor. Antes que alguém pudesse responder, houve um barulho estrondoso na porta principal. O impacto foi tão forte que fez os móveis tremerem. Helena se virou, seu coração disparado, e o mundo à sua volta se tornou uma névoa. Então, algo inexplicável aconteceu. A porta foi arremessada para trás com uma força imensa, e uma figura familiar apareceu. Mas não era quem todos esperavam. Era Miguel, o ex-marido de sua melhor amiga, que achava que nunca mais veria. Ele entrou abruptamente, trazendo com ele não apenas confusão, mas uma sensação instantânea de perigo. O que você está fazendo aqui? Helena mal conseguiu sussurrar, o choque quase a paralisando. Miguel, em sua expressão tensa, parecia um homem marcado pela vida. O que você não entende é que isto é mais do que você imagina, Helena. Ele olhou rápido para Ana e depois para Lucas. Eles não são aliados, e você pode estar prestes a entrar num labirinto de mentiras. A tensão aumentou. O homem encapuzado se virou para Miguel, e um sorriso frio brotou em seu rosto. Você não deveria estar aqui, não agora. A ameaça na voz desse estranho ressoou com um eco profundo. Helena piscou, processando a gravidade da situação. Miguel sabia algo, ela podia sentir. Suas palavras enchiam o ar de suspense, tornando difícil respirar. Miguel, você... O que você sabe? A urgência na voz dela estava misturada ao desespero. Eu sei que seu marido estava envolvido em algo grande, algo que direcionava você para um caminho que poderia destruir tudo. Ele respondeu, cada palavra acentuada pelo peso do que poderia significar. E correr perigo não é só uma possibilidade, é uma certeza. Antes que pudesse continuar, uma explosão de risos sombrios interrompeu. O homem encapuzado adiantou-se. Por favor, não. Você realmente não quer tocar nesse assunto, Miguel. Isso não é mais só uma história de família. O clima ficou denso e as paredes pareciam se apertar ao redor de Helena. O rugido da tempestade lá fora agora parecia uma sinfonia de caos, intensificando a tensão. O que você está escondendo? Miguel olhou diretamente para Helena. Seu olhar era uma combinação de preocupação e determinação. Preciso que você acredite em mim.
E no coração daquela tempestade, com a verdade prestes a emergir, uma revelação inesperada explodiu. Mariana, tremendo, puxou Ana para mais perto e gritou: Ana, você é a razão pela qual nosso pai foi morto. Você fez isso. As palavras dela cortaram o ar como um punhal, um veneno que dispersou qualquer possibilidade de unidade. Os pingos da chuva pareciam agora batucar uma sinfonia de pânico, enquanto o rosto de Ana se desfigurava em dor e confusão. O que você está dizendo? Ana mal conseguia se manter de pé e seus olhos estavam cheios de incredulidade. O homem encapuzado se aproximou com uma sombra de satisfação por trás de seu olhar. Ah, parece que os segredos estão finalmente à tona, murmurou, como quem sussurra um segredo mortal. E isso pode muito bem ser o fim de todos vocês. Helena ficou paralisada. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, cada uma disparando novas linhas de perguntas. A própria estrutura do que acreditava ser seu mundo estava se desmoronando. O choque a atingia como ondas de um mar revolto. Mas o que isso significa? O nó na garganta de Helena mal permitia a fala, e o grito de desespero formava uma tempestade de emoções em seu peito. O olhar de Miguel a fez hesitar, um misto de saudade e urgência. Ao mesmo tempo, o enigma da verdade pairava pesado no ar. Ninguém estava seguro. E enquanto a tempestade rugia lá fora, dentro da casa, um novo pânico começava a florescer. E antes que o mundo pudesse responder, o homem encapuzado avançou novamente, e Helena percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? E quem realmente era seu aliado? De repente, um barulho forte ecoou, como se alguém tivesse arremessado algo contra a janela. Todos se viraram, e Helena sentiu o coração parar por um instante. Uma sombra se destacou na claridade da tempestade, e a próxima revelação seria devastadora. — Que foi isso? Ela murmurou. E naquele momento, a janela estourou em 1000 pedaços e uma figura queimando de raiva entrou na sala. Era seu marido. Helena! Ele gritou, e o mundo parou. Era ele, mas algo nele estava errado. Os olhos que antes tinham amor estavam cheios de uma fúria indescritível. O que ele havia se tornado? E ali, no centro do caos, Helena sabia. Tudo o que acreditava conhecer, tudo o que pensava saber sobre o amor e a perda, estava prestes a desmoronar. Helena parou, o coração em choque. Era ele, seu marido. Mas o que ele estava fazendo ali, com um aspecto tão sombrio? Ele pareceu mais um estranho do que o amor de sua vida. Helena! Gritou, o tom misturado com desespero e fúria. Você não sabe o que está acontecendo. O ar ficou elétrico. Miguel olhou para o homem encapuzado com um olhar de reconhecimento. O que você fez? Ele se virou para Helena, sua voz baixa e carregada de emoção. Você deve ouvir o que ele tem a dizer. Os olhos de Helena se arregalaram. Posso confiar nele? Essas dúvidas estavam levando sua cabeça a girar. O homem encapuzado se adiantou,
agora mais próximo, seu olhar feroz. Você não entende, Helena. Ele apontou para o marido, agora em pé à sua frente. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele eram como uma facada, e Helena sentiu um frio cortante subir pela espinha. Olhou para Miguel, que balançava a cabeça, confuso. O que você quer dizer? A voz dela saiu como um sussurro, a mente tentando juntar os pedaços. Ele fez coisas. Coisas que você jamais imaginará. O que aconteceu naquela noite? O homem encapuzado parecia agora animado. Essa casa não é o que parece. Helena começou a sentir uma pressão no peito. A tempestade estourava do lado de fora. Os trovões pareciam refletir seu caos interno. Chega! Gritou Miguel, avançando. Isso não pode ser verdade. Mas o homem sorriu, uma expressão diabólica. Então me diga, Miguel, quem você está tentando proteger? A dor dela ou a sua própria? Um novo barulho ecoou, desta vez vindo da cozinha. Todos congelaram. O silêncio era palpável. O grupo se virou. O medo era uma sombra em cada olhar. E, de repente, uma sombra gigantesca entrou. Parecia um sonho distorcido. Era um dos homens que Miguel conhecia. Ele tinha uma expressão furiosa e a energia na sala mudou instantaneamente. Você se atreveu a voltar. O novo homem rosnou e a tensão estava no auge. Realmente aconteceu na noite em que você... A frase ficou presa em sua garganta, mas era a pergunta que todos queriam fazer. Miguel hesitou, seus olhos preenchidos de culpa. Helena, eu... Antes que pudesse terminar, um clarão de luz iluminou a sala. Algo havia sido lançado pela janela. Quando uma explosão surda ecoou, a estrutura da casa estremeceu. O que foi isso? Helena exclamou, o terror estampado em seu rosto. E o papel de Miguel começou a desmoronar. A casa à sua volta pareceu ser engolida pelo caos. Então o homem encapuzado deu um passo à frente e tudo se tornou um borrão. Você precisa saber a verdade, gritou, os olhos arregalados com intensidade. Seu marido não é quem você pensa. Ele estava envolvido em uma rede do crime e sua vida está em perigo. A revelação atingiu Helena como um trovão. Não era apenas um golpe, é arrasador. Seu marido? Um criminoso? A confiança que tinha nele despencou. Sentiu a fragilidade do chão sob seus pés. Então, a verdade embrulhou seu estômago. Eu nunca quis que você soubesse, Miguel gritou, a voz cheia de desespero. Eu fiz coisas pelas quais não me orgulho. As palavras ecoaram na mente de Helena. O que era real? O que mais ele tinha escondido? Mas antes que pudesse questionar mais, a porta da sala estourou e mais sombras entraram. Uma confusão de rostos conhecidos e desconhecidos refazia a sala, criando um ambiente tenso. Ele não era seu marido. Ele havia sido um estranho o tempo todo. E naquele momento, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. O compartilhamento, os segredos, as mentiras, tudo em que acreditou estava prestes a mudar. Quem ela poderia confiar? Helena. Miguel começou, mas foi cortado por uma explosão que fez todo o espaço tremer. Os rostos se tornaram borrões
E Helena não sabia se estava pronta para encarar a tempestade da rua ou dentro de casa, onde a verdade se escondia naquela noite fatídica. E a única coisa que ela sabia era que a resposta poderia não querer saber. Helena parou, o coração em choque. Era ele, seu marido. Mas o que ele estava fazendo ali? Um aspecto tão sombrio, mais um estranho do que o amor de sua vida. Helena! Gritou, o tom misturado com desespero e fúria. Você não sabe o que está acontecendo! O ar ficou elétrico. Miguel olhou para o homem encapuzado com um olhar de reconhecimento. O que você fez? Ele se virou para Helena, sua voz baixa e carregada de emoção. Você deve ouvir o que ele tem a dizer. Os olhos de Helena se arregalaram. Posso confiar nele? Essas dúvidas estavam levando sua cabeça a girar. O homem encapuzado se adiantou, agora mais próximo, seu olhar feroz. Você não entende, Helena! Ele apontou para o marido, agora em pé à sua frente. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um golpe. O estômago de Helena revirou. O que isso significava? Ela olhou para Miguel, um homem que ela amava. Mas o homem ali não era o mesmo. Os medos se misturavam, enquanto a verdade começava a emergir em meio à confusão. O que você quer dizer? A voz de Helena quase se quebrou, os pulmões apertando com o peso daquela revelação. Antes que alguém pudesse responder mais, um estalo ensurdecedor ecoou pela sala. A porta principal estourou e um grupo de homens armados entrou. Ninguém estava preparado. Um grito ecoou e o tempo parou. Os rostos se tornaram borrões e a sala se transformou em um frenesi de gritos e correria. O quê? Helena mal conseguiu articular, enquanto um deles segurava Miguel. O olhar apavorado de seu marido a cortou ao meio. Olha, Helena, fuja! Miguel gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. Mas era tarde demais. O homem encapuzado não hesitou. Com uma rapidez aterrorizante, ele puxou uma arma, apontando para Miguel. O pânico tomou conta. Helena gritou, mas a voz dela se perdeu no barulho. Não faça isso! Miguel suplicou, seus olhos transmitindo desespero e uma fragilidade que ela nunca havia visto antes. O que estava acontecendo? E então, a verdade caiu como um raio. O homem encapuzado, que parecia ser uma figura de autoridade, não era. Ele estava ali para proteger ou destruir. As linhas se tornaram borradas e Helena sentiu a dor de cada respiração. Você é um traidor, Miguel! O encapuzado gritou e a fúria em sua voz era palpável. Eu deveria ter acabado com você antes. Um impacto ensurdecedor ecoou e um grito atravessou a sala. Helena se virou para ver Mariana caída no chão, a expressão paralisada de horror em seu rosto. Ver a irmã em perigo fez seu coração disparar e a pressão começou a exercer força sobre seu peito. Mariana! Helena gritou, correndo em direção à irmã. O caos crescia e o homem encapuzado estava prestes a apertar o gatilho. Mas então, algo impensável ocorreu. Uma mulher surgiu das sombras, atrás do homem encapuzado. Era Ana,
sua amiga de infância. Ela puxou uma arma, mas surpreendentemente não apontou para Miguel ou mesmo para o homem encapuzado. Chega! Gritou Ana, um poder radiante em sua voz. Você não pode machucar. Mas ninguém. Helena estava confusa. As peças do quebra-cabeça pareciam se misturar em um emaranhado sem solução. Mas mais chocante ainda foi a expressão que atravessou o rosto do homem encapuzado. Ele vacilou, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Você, ele começou, sua voz embargada, você não deveria estar aqui. A sala congelou. Helena olhou entre Ana e o homem encapuzado. O que isso significava? O que mais estava sendo escondido? A relação entre eles revelava segredos mais profundos do que poderia imaginar. E antes que pudesse assimilar, o homem atrás de Ana gritou: Ana, não! Você está cometendo um erro! Os olhos de Helena se arregalaram novamente. Havia um novo homem, e a expressão dele a atingiu como um relâmpago. Era um desconhecido, mas seu olhar tinha um peso familiar. Ela fez uma conexão instantânea, algo estrondante. Pai? A palavra escapuliu de sua boca. O homem jogou um olhar aflito sobre ela. Helena, disfarce. Você não pode. Mas foi tarde demais. As peças finalmente se encaixaram de uma forma aterradora. Tudo que acreditava ter vivido estava prestes a desmoronar. As paredes do seu mundo se fecharam, e no coração da tempestade, Helena percebeu que a verdade era muito mais profunda e escura do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a sala se transformava em um campo de batalha, uma verdade devastadora se erguia sobre eles. Cada um ali carregava não apenas segredos, mas um legado que poderia mudar tudo para sempre. E o destino de cada um estava prestes a ser decidido. Helena parou, o coração em choque. Era ele, seu marido. Mas o que ele estava fazendo ali, com um aspecto tão sombrio? Ele parecia mais o estranho do que o amor de sua vida. Helena! Gritou, o tom misturado com desespero e fúria. Você não sabe o que está acontecendo. O ar ficou elétrico. Miguel olhou para o homem encapuzado com um olhar de reconhecimento. O que você fez? Ele se virou para Helena, sua voz baixa e carregada de emoção. Você deve ouvir o que ele tem a dizer. Os olhos de Helena se arregalaram. Posso confiar nele? Essas dúvidas estavam levando sua cabeça a girar. O homem encapuzado se adiantou, agora mais próximo. Seu olhar feroz. Você não entende, Helena. Ele apontou para o marido, agora em pé à sua frente. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele foram como um golpe. O estômago de Helena revirou. O que isso significava? Ela olhou para Miguel, um homem que amava, mas o homem ali parecia diferente. Os medos se misturavam, enquanto a verdade começava a emergir em meio à confusão. O que você quer dizer? A voz de Helena quase se quebrou, os pulmões apertando com o peso daquela revelação. Antes que alguém pudesse responder, um estalo ensurdecedor ecoou pela sala. A porta principal estourou e um grupo de homens armados entrou.
Ninguém estava preparado. Um grito ecoou e o tempo parou. Os rostos se tornaram borrões, enquanto a sala se transformava em um frenesi de gritos e correria. O quê? Helena mal conseguiu articular, enquanto um deles segurava Miguel. O olhar apavorado de seu marido a cortou ao meio. Helena, fuja! Miguel gritou, sua voz ressoando em meio ao caos. Mas era tarde demais. O homem encapuzado não hesitou. Com uma rapidez aterrorizante, ele puxou uma arma, apontando para Miguel. O pânico tomou conta. Helena gritou, mas a voz dela se perdeu no barulho. Não faça isso! Miguel suplicou, seus olhos transmitindo desespero e fragilidade que ela nunca havia visto. O que estava acontecendo? De repente, tudo virou um borrão. Uma luz forte iluminou a sala. Era como um sinal, um aviso, o cheiro de fumaça. Começou a se espalhar, e gritos de terror soaram ao fundo. Ana, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente, com um olhar intenso. Não! Gritou ela, e disparou um tiro para o teto. A sala explodiu em caos. O que você está fazendo, Helena? Não veja isso como uma escolha pessoal. Helena hesitou, paralisada. O que estava acontecendo? Tudo o que acreditava estava desmoronando. O homem encapuzado agora estava em pé, a arma ainda em punho. Miguel estava com as mãos levantadas e os outros homens avançavam. A verdade é mais complicada do que você imagina, disse o homem encapuzado, com um sorriso sombrio no rosto. Mas justo quando Helena estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, o chão soube. Seus pés começou a tremer. Uma explosão ecoou e uma rachadura formou-se, fazendo com que todos caíssem. A sala inteira parecia se desmoronar. Helena! Miguel gritou, puxando-a para perto. Mas antes que escapassem, a figura de um homem apareceu na porta. Era um homem alto e musculoso, com um olhar conhecido. Helena reconheceu-o. Era o pai de Miguel. Alguém que pensou estar longe de suas vidas. Pare! Ordenou ele, e a tensão estava em alta. O que ele estava fazendo ali? Pai? Miguel exclamou, espantado. O homem olhou para Miguel com desdém, depois se virou para Helena. Você não sabe, mas tudo isso é uma armadilha, disse ele com a voz grave. A vida de vocês está em jogo por conta dos segredos da sua família. Helena não pôde conter a expressão de perplexidade. A cena parecia surreal, como um pesadelo. O chão tremia mais forte. O casal cercado por inimigos e agora somado ao pai de Miguel, parecia uma operação de resgate furiosa. O que você quer dizer? A voz de Helena falhou, enquanto a incerteza assombrava sua mente. Mas antes de obter resposta, o homem encapuzado riu, uma risada glacial que fez todos estremecerem. Você realmente acredita que ele está aqui para te salvar? Ele te deu tudo, mas agora é hora de pagar. Clima se intensificou. A situação se tornava cada vez mais confusa. Miguel estava ali, seu pai estava ali, e todos os segredos que ela tinha se acumulavam como um monstro nostálgico à espreita. O que isso significa? Helena sentiu o nó apertar ainda mais em sua garganta. Justo quando achou que não podia ficar mais assustada, uma verdadeira onda de pânico tomou conta da sala.
O homem encapuzado levantou a arma e tudo pareceu desacelerar, tomando a forma de um pesadelo sem fim. O que escolherá agora, Helena? Desafiou. A verdade pode ser sua única salvação. E com isso, a realidade deles estava prestes a mudar para sempre. A tensão era eletrizante e o pânico fervilhava no ar. A última verdade ainda estava por vir, mas ela tinha que decidir em um instante, e o futuro de todos dependia de sua escolha. A tensão explodiu num silêncio absoluto. O homem encapuzado apontava a arma e Helena sentiu o coração parar. Estava em uma encruzilhada. A verdade sobre seu marido ou o amor que nutria por ele. Miguel a olhava, desespero em seus olhos. Abaixe a arma. Não faça isso. Helena, você precisa confiar em mim. Miguel exclamou. Sua voz cheia de urgência cortava o pânico que a envolvia. O homem encapuzado arqueou uma sobrancelha, o sorriso frio ainda no rosto. A verdade é que você não conhece o homem em quem confia. Ele está envolvido em coisas que você nem consegue imaginar, disse, desafiando. O ambiente estava carregado. A tensão formava um nó no peito de Helena. Era como se o tempo tivesse parado e tudo se resumisse a um único instante. Confiar no homem que amava ou escutar o estranho que parecia saber demais. Eu não sei o que você quer. Helena vacilou, mas algo a fazia querer ouvir. O que tem a ver com meu pai? Você está prestes a fazer uma escolha que pode determinar o destino de todos aqui. O homem encapuzado soltou, sua voz ecoando como um trovão. A casa continuava a tremer, e o barulho de destruição ecoava lá fora. E se tudo o que desmoronava fosse apenas o começo? Ela olhou para o pai de Miguel suplicante. O que está acontecendo? Helena perguntou, a voz embargada, disposta a ouvir qualquer... Estar lutando contra um mar de emoções, e isso a despedaçou. Helena, eu não posso te dizer tudo. É mais perigoso do que você pode imaginar, concluiu ele, derrotado. O homem encapuzado olhou para trás, seus olhos injetados de raiva. Você não entende. A verdade é que seu marido não é mais o homem que você conhecia. Ele fez escolhas erradas e agora está preso em algo que pode destruir vocês dois. O medo subiu como uma onda e Helena, percebendo que cada palavra poderia ser a última chance de entender. Ela precisava de clareza. Um ruído na porta a fez girar. As sombras pareciam ganhar vida e cada batida ecoava como um aviso. Temos que ir agora, gritou Miguel puxando Helena. Momentos de incerteza se transformaram em um mar de adrenalina e Helena lutou para se libertar de suas amarras emocionais. Tudo o que ela amou estava prestes a desmoronar e nesse instante uma luz surgiu, a verdade. Com um impulso, Helena encarou o homem encapuzado. Se isso é verdade, então me diga por que eu devo acreditar em você. Ela se desafiou, os olhos ardendo, e naquele momento tudo mudou. O homem encapuzado hesitou, o olhar sombrio começando a perder força. Porque a escolha que você fizer determinará se poderá salvar a vida do seu marido. Uma frieza percorreu seu corpo. Era seu momento, o instante que todo o seu ser estava esperando. E a luz da verdade
começou a brilhar. Antes que pudesse processar tudo, a entrada estourou e homens entraram. Mas não eram os inimigos que esperava. Eram aliados, pessoas que desejavam impedi-los de sucumbir ao caos. Helena, estamos aqui! Uma voz familiar ecoou. Era alguém do passado, e cada rosto ali gritava esperança. Miguel agarrou a mão dela. Confie em mim, ela arfou, mas finalmente sentiu um turbilhão de emoções. Amor, dor e um lampejo de esperança. Vamos, disse ela, mesmo sem saber o que enfrentariam, olhando para os aliados que a cercavam. Enquanto a batalha se intensificava, Helena percebeu que a verdade era só o início. Haviam laços que a uniam a todos, memórias que ainda precisavam ser desvendadas. E mais importante, havia a luta pela vida à sua frente. No último segundo, antes de correr para a saída, Helena olhou para trás e a última imagem que viu foi do homem encapuzado, agora desesperado, e o ar parecia pesado com incertezas. E agora, pensou, havia muito mais em jogo do que apenas seus segredos. Havia vidas em risco e um futuro incerto. E aí, amigo, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que mais pessoas conheçam essa história. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é super importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos espalhar essa história.